O final de Silvio Santos Vem Aí não é sobre quem vence a eleição, é sobre a quem muda e para que direção essa mudança aponta. Por quê? A série usa a disputa presidencial como pano de fundo para investigar algo muito mais difícil. Como uma lenda é construída? E qual o preço que se paga por viver a vida inteira debaixo dos holofotes? Aviso, o que vem a seguir tem spoiler. Se você ainda não assistiu, salva esse vídeo, assiste a série e volta aqui depois. Vale a pena chegar nesse ponto sem saber o que esperar. E antes de continuar, se você quer mais análises assim, com contexto histórico, leitura crítica e os bastidores do que está por trás das telas, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou da série. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como esse. No início da série, Marília é puxada para dentro da campanha não como fã e não como assessora de imprensa. Ela entra para fazer o trabalho mais frio de toda a operação: investigar a vida privada de Silvio, antecipar ataques e preparar respostas antes que qualquer adversário fizesse as perguntas em público. Para ser direto, ela precisava conhecer os pontos fracos de Silvio antes que os inimigos dele soubessem que esses pontos existiam. O problema começa quando Marília vai fundo. Quanto mais ela pergunta, mais Silvio desvia. Não porque faltam respostas, mas porque ele odeia perder o controle da própria narrativa. E aí vem o primeiro choque real para Marília. Uma pessoa que passou a vida inteira dentro da televisão não vai deixar ninguém editar a própria história no lugar dela. Aí a campanha começa a esquentar de verdade. Suspeitas jurídicas surgem, os rumores circulam, os ataques de mídia aparecem, e a partir desse ponto, a missão de Marília muda completamente. Ela deixa de ser arqueóloga do passado e passa a ser para-raios do presente, tentando absorver o impacto da opinião pública antes que ele chegue até Silvio. Na reta final, Silvio mostra um instinto que ficou claro durante toda a série, mas que ali aparece sem disfarce: preservar a imagem a qualquer custo. Não do jeito de um vilão que grita, do jeito de alguém que sabe que basta trocar uma palavra, mudar uma expressão, reposicionar um detalhe para mudar completamente o que o público vai entender como verdade. E então a série solta a fala que reorganiza tudo. Perto do final, Marília diz o que muita gente ficou repetindo depois de assistir: que Silvio, na verdade, nunca quis mesmo ser presidente. Essa frase funciona como uma virada de chave, porque agora você precisa rever mentalmente cada cena anterior com outro olhar, cada esquiva, cada momento de controle excessivo, cada recusa em se deixar conhecer de verdade. Se o cargo nunca foi o objetivo que foi toda aquela campanha, afinal, o que torna o final tão bom é exatamente isso. A série não tenta ser um filme político de vitória ou derrota. Ela se transforma em uma história sobre o poder da imagem. Na vida real, a candidatura de Silvio em 1989 terminou por questões jurídicas. O TSE indeferiu o registro em 9 de novembro daquele ano, com 2 pontos centrais na decisão: a situação legal do PMB, o Partido Municipalista Brasileiro, e a discussão sobre se um concessionário de serviço de radiodifusão poderia disputar a presidência. Mas a série não quer que você lembre só do indeferimento. Ela quer que você lembre da transformação de Marília. Ela entrou como caçadora de segredos e saiu entendendo que certos segredos são o único suporte que mantém uma lenda de pé. E quer que você veja a transformação de Silvio também. Ele entrou achando que podia controlar cada enquadramento e saiu descobrindo que a política é um palco onde o diretor nem sempre é quem está na frente das câmeras. Pensando nisso, acho que a série coloca 3 materiais que constroem uma lenda de verdade. O primeiro é o talento. Silvio tinha capacidade real. Sabia fazer o público rir, sabia manter o ritmo, sabia criar momentos que ficavam na memória. O talento é a parte visível, o que o público reconhece e celebra. O segundo material é o segredo, porque uma lenda não sobrevive só pelo que mostra. Ela sobrevive pelas partes que ficam no escuro. E nem todo segredo é escândalo. Tem segredo que existe apenas como uma fronteira necessária, que é a diferença entre ser um ícone e ser um produto completamente consumível. O terceiro material, e esse é o golpe mais pesado, é a cumplicidade. A lenda existe porque o público quer acreditar, porque a mídia precisa de uma história e porque os dois juntos alimentam um mecanismo silencioso onde o ídolo continua no papel enquanto todo mundo continua assistindo. Por isso, o final não pergunta
se Silvio teria sido um bom presidente. O final pergunta algo que continua valendo hoje. Um país que está disposto a transformar um apresentador de televisão em candidato à presidência, para quem esse país está votando de verdade? Para a pessoa ou para a imagem que ela construiu ao longo de décadas? Se eu fosse imaginar o que vem depois para Marília, eu vejo 3 caminhos possíveis, e a série deixa propositalmente em aberto para o espectador escolher. No primeiro caminho, ela volta ao jornalismo investigativo, mas sem a ilusão de que a verdade vence sozinha. Ela passa a se perguntar antes de publicar qualquer coisa: publicar essa informação serve a quem? E quem vai ser destruído quando ela vier a público? No segundo caminho, depois de ver como as narrativas são construídas por dentro, ela pode escolher ficar do lado de quem as constrói, não por falta de ética, mas porque entendeu que o poder está no enquadramento. No terceiro caminho, o mais difícil de todos, ela continua jornalista, mas usa o que aprendeu sobre comunicação para reduzir o dano que a verdade causa quando chega sem preparo. Esse é o caminho mais ingrato, porque ela seria atacada pelos dois lados. Pelo lado que quer o escândalo e pelo lado que quer o silêncio. E Silvio, o que acontece com ele depois de tudo isso? O primeiro cenário é que, depois de provar o que significa perder o controle da própria história, ele passa a proteger a imagem com ainda mais rigor, mantém a vida privada fechada, controla cada aparição pública como uma operação de contenção, porque é assim que um símbolo sobrevive. O segundo cenário é o mais inteligente. Ele aprende a técnica do ídolo que sabe o que está fazendo e começa a liberar voluntariamente uma parte da verdade para que o público acredite que foi revelado o suficiente, garantindo que as partes mais profundas fiquem protegidas pela ilusão de transparência. Mas independente do caminho que cada um escolhe, os dois carregam uma marca que não some. Eles viram o que existe por trás dos holofotes. E depois disso, a luz da frente nunca parece exatamente igual. Ninguém que viu o backstage consegue fingir ingenuidade de novo. Sobre os fatos por trás da série, a candidatura de Silvio em 1989 realmente sacudiu o Brasil político de um jeito que ninguém sabia como processar. O TSE barrou o registro em 9 de novembro, com os pontos principais sendo a situação jurídica do PMB e a discussão sobre elegibilidade de concessionário. A série pega esses fatos e dramatiza de 3 formas. Comprime o tempo para tudo parecer mais intenso do que foi na vida real. Coloca o peso narrativo inteiro na relação de forças entre Marília e Silvio e transforma o que era uma decisão jurídica numa questão psicológica, que é o que acontece com uma lenda quando ela não pode mais controlar o próprio enquadramento. Se você acredita na fala final de Marília, de que Silvio nunca quis de verdade ser presidente, escreve aqui nos comentários por que você acha isso. E se você acha que ele queria e o TSE simplesmente cortou antes da hora, comenta também. Um comentário só, uma linha. Eu leio todos. Deixa o like se o conteúdo valeu o seu tempo, se inscreve para não perder as próximas análises e compartilha com quem também assistiu a série.